Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje a live é comigo, certo? E eu quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre a maternidade, sobre a minha experiência com a maternidade. Eu sei que muita gente aqui já me conhece, eu sou a Kelly. Aliás, eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Eu sou a Kelly. Eu tenho dois filhos, eu tenho o Arthur, que vai fazer 13 anos, e a Sofia, que vai fazer 1. Bom, eu vou falar exatamente hoje a experiência que eu tive na maternidade do Arthur. Vou esperar um pouquinho. Olha, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre tive o sonho de ter vários filhos, vários assim que eu falo 4, porque eu achava lindo aquela família grande, sabe, mesa cheia. Mas assim, eu tive o Arthur relativamente nova, né? Tive com 24 anos, aliás, 25. Eu fui mãe assim, cedo, né? Foram aos 25 e assim, as circunstâncias que eu fui mãe foi tudo assim muito novo, porque eu tinha acabado de me casar, estava numa cidade nova, não estava perto da minha família. Então foi tudo assim muito assim, foi uma experiência única, é verdade, porque eu tive que fazer, eu tive que aprender tudo sozinha. A minha mãe passou, acho que foi 20 ou 15, não sei, ela não passou nem um mês comigo quando o Arthur nasceu. Eu tinha uma pessoa que me ajudava, a Flaviana, e assim, ela me ajudou muito com a casa, porque para quem não sabe, eu assim, organização de casa, eu sou uma negação, né? Mas eu tive a Flaviana que me ajudou, mas basicamente eu aprendi a ser mãe sozinha mesmo. De acordar de madrugada, de trocar fralda, de dar banho, de fazer isso tudo sozinha. Né? Eu não tive quem me auxiliasse mesmo, assim, da minha família, minha mãe, tudo. Eu lembro que o primeiro banho que eu fui dar no Arthur, o meu filho saiu mais ensaboado do que quando entrou na banheira, né? Porque eu fiquei morrendo de medo. Era toda uma insegurança, era tudo novo, era tudo, como é que eu posso dizer? Sabe, quando você tem o sonho de ser mãe, mas de repente a realidade pega mesmo, é pesada. Já começou com parto, tá? O meu parto foi parto normal, que até minhas amigas brincavam, né? Isso não é normal, isso é anormal. Mas não, foi o parto normal, porque desde o início eu queria ter parto normal, porque eu vi a minha mãe, a experiência dela com a cesárea foi muito sofrida, foi muito dolorosa. E assim, desde criança eu sempre falava que se eu tivesse filhos, seria com parto normal. Então a minha mãe, eu vendo, né, a experiência dela, que teve ponto infeccionado, não cicatrizou direito, foi assim, foi muito doloroso mesmo para minha mãe o parto cesárea. Então eu disse, eu quero parto normal. E eu, muito inocentemente, fui atrás de um médico, tá, que era conhecido como parto, assim, era um dos médicos que a especialidade dele era parto normal. Só que o negócio já começou errado quando, assim, no dia que eu comecei a sentir aquelas pequenas contrações, que assim, gente, em 2005 eu não sabia. Eu, assim, o máximo que eu lia era 2 livros de maternidade só. Assim, eu não pesquisava tanto na internet sobre o que era parto domiciliar, o que era parto normal, natural. Não sabia que havia diferença entre eles. E assim, o meu parto normal foi com muita violência obstétrica, porque teve a epísio que não cicatrizou direito, eu tive indução com ocitocina, foi assim, foi 20 minutos de contração, na verdade, que eu saí de 3 para 9 centímetros de dilatação. Então, assim, foi um parto normal, mas de normal mesmo não teve nada, certo? E o que é que aconteceu? Por conta dessa epísio que fizeram, né, que o médico fez, que ele cortou, literalmente, sabe, assim, ele cortou na horizontal, o que é que aconteceu? Eu não conseguia nem sentar direito. Então você imagina eu tentando amamentar o Arthur, que até então eu queria que ele só mamasse no peito, só aleitamento materno, eu não conseguia nem me levantar direito da cama. Então foi uma situação assim, como é que eu posso dizer? Eu tomava analgésico direto. E eu lembro que eu estava tomando dipirona de 2 em 2 horas, porque o médico falou lá que eu podia se eu sentisse muita dor. E assim, eu apaguei. Realmente foi isso, eu apaguei. Agora você imagina eu, mãe de primeira viagem, né, tá nessa situação para cuidar de um filho que a partir do 2º dia já estava em casa. Foi complicado, foi difícil. Eu não conseguia me manter acordada.
foi uma situação assim muito traumática. Eu, praticamente, eu queria dar de mamar para o meu filho 100%, então eu acordava, eu já não dormia mais. Oi, Renata, tudo bom? Eu já não dormia mais direito. E era assim, o coitado do Arthur, ele passava muito tempo dormindo, porque eu acho que era dos remédios que eu tomava para dor, que dava esse sono, dava essa coisa. Ou seja, meu parto normal, não teve nada de normal nisso. Foi uma experiência muito solitária, porque eu queria dar conta de tudo. Eu achava que para eu ser mãe, era eu que tinha que trocar fralda, era eu que tinha que dar de mamar direito, era eu que tinha que estar ali 24 horas do lado do bebê. Não vou nem falar que eu me ferrei nessa história, porque quando a gente se torna mãe, a gente não é só mãe. A gente ainda é uma pessoa, ainda é mulher, ainda é gente. Eu ainda era a pessoa antes de engravidar. Então foi assim, foi tudo muito sofrido e tudo foi muito solitário. Porque se eu fosse falar para alguém o que é que eu estava sentindo, a primeira coisa que eu escutava era: deixa de ser mal agradecida, que teu filho tem saúde e isso é que importa. Ou seja, eu não podia nem reclamar, porque parecia que eu estava renegando meu papel de mãe, entendeu? Eu estava fazendo pouco. Porque eu fui criada numa história que falava que a maternidade é divina, é um ato de amor, é não sei o quê, mas assim, não teve nada de amor, foi doloroso, foi muito sofrido. Assim, eu chorava escondida, eu não queria que ninguém me ajudasse, não queria pedir ajuda, mas em compensação não aguentava mais aquilo. Teve o problema mesmo, assim, de me ver no meu corpo, porque eu engordei 14 quilos na gravidez do Arthur, então eu não voltei a usar minhas roupas, eu já tinha um histórico ali de não aceitação do meu corpo já muito antigo, desde a minha adolescência. Então isso tudo, eu não sei, assim, isso tudo é para resumir, que eu não sei se eu entrei em depressão pós-parto, porque eu não fui diagnosticada, eu não procurei um psicólogo na época, eu não procurei ajuda, eu não procurei ninguém, mas eu me sentia realmente muito ruim. E você imagina uma pessoa que queria ter vários filhos, que sonhava em fazer uma família grande. Oi, Paula, tudo bom? Que queria ter uma família grande, que queria ter vários filhos. Oi, Fairuce, que assim, pra quem não sabe, eu sou cega, e tô sem óculos aqui, sem lente, sem nada, então, mas eu vou falar com todo mundo. E assim, imagina quem teve, assim, o sonho de ter uma família grande, logo o primeiro filho ter essa experiência tão sofrida, tão dolorosa, tão solitária que foi. Foi muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu nutria a vontade de ter outro filho, eu ficava com medo de passar exatamente pelo que eu passei. Eu não tive a cesárea, mas assim, como eu falei no início do vídeo, eu senti tudo o que provavelmente uma pessoa com cesárea sentiria, porque eu tive um epísio, que essa epísio me impedia até de levantar da cama. Até para eu sentar para levantar era complicado, porque doía muito. Então, assim, eu que já comecei assim logo na hora do parto, né, ter essa desilusão, quebrar essa ilusão que eu tinha da maternidade. E quando entrou a parte da culpa, porque na época eu era casada, oi Gi, tô aqui, eu era casada e assim, eu queria sair com o meu então marido, eu queria também ter uma vida social e eu me sentia muito presa, eu me sentia muito amarrada ao meu filho. Eu lembro que a primeira vez que a gente saiu pra um barzinho com os amigos, até lá na Lagoa, que na época eu morava no Rio, eu lembro que eu chorava, sabe? A sensação do peito enchendo de leite e eu não poder amamentar porque eu tava num barzinho, numa lagoa, conversando mesmo, tendo vida social, né? Que essa que é a verdade, e isso me maltratava demais. Então, assim, a minha experiência na maternidade do Arthur foi uma experiência de muita solidão, de muita culpa. Eu queria fazer tudo. Eu lembro que na época da introdução alimentar do Arthur, que também foi outro trauma, porque eu passei, assim, eu tinha uma história de... Assim, eu não sei onde é que eu li, essa que é a verdade, eu não sei onde é que eu li, que eu tinha que oferecer alimento por alimento para o Arthur separadamente, passado na peneira. O Arthur começou a engasgar, começou a ter ânsia de vômito, e eu fiquei desesperada, que eu achava que meu filho ia morrer sufocado, sabe? Essa insegurança mesmo de mãe de primeira viagem. E assim, eu não sabia nada de reflexo de gag, não sabia nada de BLW, não sabia nem que existia.
Então, assim, o que eu pude fazer foi o que fizeram comigo quando eu era bebê, de passar tudo no liquidificador e dar. E realmente ele comia. Só que isso teve um efeito rebote, que o Arthur, com 3 anos de idade, ele não queria mastigar. Ele queria exatamente comer comida passada no liquidificador, né? Sabe sopão? Que junta tudo na panela e passa no liquidificador e fica aquele creme, que você não sabe se é de carne, se é de frango, se é de vegetais, não sabe de nada. Essa era a comida do Arthur. Então eu tive que fazer, quando ele tinha 2, 3, 4 anos, foram os anos mesmo da introdução alimentar do Arthur. E isso me deixava muito insegura. Eu queria fazer a sopa dele. Eu lembro que quanto mais saudável possível, sem imaginar que bater no liquidificador não tinha nada de saudável, né? Eu me sentia sobrecarregada, sozinha, culpada, né? Porque na minha cabeça o fato de eu estar me sentindo mal por tudo aquilo, eu sendo mãe, né? Uma coisa que eu sonhei tanto, é porque eu era mal agradecida, eu não estava dando valor ao filho que Deus tinha me dado. Essa que é a verdade. Então foi um momento de muito sofrimento, que eu nem imaginava que eu pudesse sentir. Eu não entendia nada de depressão pós-parto. Eu vou ser bem sincera, depressão pós-parto, para mim, em 2005, era quando a mulher queria mesmo se matar, mesmo se suicidar. Eu não sabia de nada. Até porque, assim, era tudo muito restrito ao mundo de psicólogos, de psiquiatras. Eu não tinha acesso à informação que eu tenho hoje. Eu não sabia que existia baby blues. Eu não sabia que a depressão pós-parto tinha vários níveis, vários graus. Eu não sabia nada disso. Então, assim, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo e só eu estava passando por aquilo. E assim, o tempo foi passando, os problemas aumentando, até que um dia eu estava tão deprimida, eu estava tão acabada, eu estava tão, como é que eu posso dizer, dilacerada por dentro, eu já não reconhecia mais a Kelly que existia, que um dia existiu, essa que é a verdade, que aí eu fui atrás de fazer terapia, fui atrás de fazer, assim, tentar me autoconhecer, saber qual era a raiz do problema, saber o que é que tinha acontecido. E foi aí que eu fui parar no mundo do coaching. Foi exatamente nessa busca de autoconhecimento para saber o que é que estava errado comigo, porque até então eu achava que só eu era a problemática. As pessoas falavam, era só as pessoas falando, mas você deve ter alguma coisa errada com você, você tem uma vida tão perfeita, você tem tudo o que você quer, você tem uma casa, você mora bem, seu filho estuda numa das melhores escolas, no caso de Recife, então assim, deve ter algum problema. E eu tava ali destruída por dentro e ninguém via, porque só via aquele sorridente, aquele que falava com todo mundo, mas ao mesmo tempo você voltava e se trancava dentro de casa. Então foi assim, deixa eu falar aqui. Foi muito difícil no início eu perceber que na verdade não é que tinha um problema de errado comigo, Kelly, que eu era culpada daquilo tudo. Na verdade era muita coisa que eu tinha recebido ao longo da vida que eu não estava sabendo fazer a conexão com o mundo real, com a minha realidade. Tipo, vou dar um exemplo. Eu não preciso ser a mãe perfeita, porque simplesmente mãe perfeita não existe. Entendeu? Não existe mãe perfeita. E eu fui descobrir isso, foi muito engraçado, numa aula de psicologia, que existe a mãe suficientemente boa e não a mãe perfeita. Então, assim, foi quando eu fui ver que a minha percepção estava muito errada. Eu estava tentando me reerguer e era difícil, realmente. E, assim, num dos cursos que eu fiz, eu conheci a Giovana. E eu falei pra ela o que estava passando, tudo. E aí, a gente conversando, a gente começou a perceber que o que a gente passava, muitas outras mães estavam passando também. Então, foi daí que a gente decidiu montar a Namazuma. A ideia foi dela e a gente foi trabalhando, foi criando forma, foi dando forma na Namazuma. E hoje a gente está aqui. A minha experiência de maternidade, eu vou ser bem sincera, foi um desastre. Foi um desastre porque nada saiu da maneira como eu imaginava que ia sair. Em compensação com a Sofia, como eu era uma outra pessoa, como eu era uma outra mulher, tudo fluiu com mais tranquilidade. Eu já tinha mais conhecimento sobre parto, já tinha mais conhecimento sobre as diferenças entre eles. Mesmo assim, uma diferença tão grande que foram de 12 anos, né? 12 anos é muito tempo, é como se eu fosse mãe pela primeira vez novamente. Eu tive que reaprender a fazer tudo com a Sofia, tentando não cometer
os erros daquela mãe insegura. Se eu falar que eu tô 100% segura com a Sofia, não é verdade. Eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus, assim, as minhas preocupações. Eu mesmo compartilhei aqui com vocês sobre a introdução alimentar da Sofia, que ela cuspia a papinha que eu fazia toda. Então, assim, eu custei a descobrir que, na verdade, o que ela queria era mastigar. E foi aí que eu fui atrás de saber o que era BLW, procurar perfil em Instagram, procurar alguma coisa que me desse uma base para tentar, assim, tentar fazer melhor. E assim, hoje eu vejo que eu não preciso ser a mãe perfeita que eu imaginava que eu queria ser. Mas eu sou a mãe que dá pra ser, a mãe perfeita, entre aspas, tá? Que dá pra ser naquele momento, sem carregar culpa, sem carregar tristeza, sem carregar solidão, sem me sobrecarregar. Exatamente por isso, tentando passar o que a gente viveu, tentando passar o que a gente aprendeu, a gente tá com esse projeto, a gente resolveu fazer essa semana Mãe Tudo Sozinha Não Mais, que é um espaço pra gente desabafar, que é um espaço para nós mães falarmos o que a gente já escutou, porque olha, eu já escutei muita asneira mesmo, de pessoas da minha família, de pessoas próximas a mim. Foi assim, se eu fosse pela cabeça dos outros, eu acho que eu nem levantava mais da cama naquela época que eu tava com epísio, cicatrizando, com toda ponteada, né? Então, teve essa parte mesmo. Então, a gente montou esse projeto, eu e a Giovana, para vocês, para as mães, para tentar, pelo menos assim, se a gente conseguir fazer que uma só mãe não passe pelo que eu passei, pelo que a Giovana passou, dessa dor, dessa solidão, de não ter com quem falar, de não ter com quem lhe compreender, num espaço sem julgamento, sem juízo de valor, sem nada, a gente já está muito feliz, muito bem, muito alegre, a gente sabe que o nosso propósito é esse. Então, assim, eu quero convidar você que está aqui me assistindo, você que vai ver esse vídeo depois aqui na página do Facebook, no YouTube, eu quero que você fale pra gente, compartilhe com a gente as suas experiências, compartilhe aquilo que você viveu, aquilo que lhe magoou, bota pra fora mesmo, porque olha, falar, assim, tirar de dentro da gente aquele sentimento de culpa, sentimento de raiva, sentimento de tristeza, isso faz um bem danado pra gente. A gente fica mais leve, a gente fica mais focada, a gente fica mais centrada. Então é isso. Do dia 12, né, no caso de ontem, até o dia 18 de junho, semana Mãe Tudo Sozinha Não Mais. Todo dia vários posts, várias frases, relatos, desabafos, vai ter muita live aqui que a gente vai fazer no Facebook, pelo menos uma por dia, a gente falando o que a gente viveu, abrindo um pouco a nossa vida para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa semana que a gente preparou exatamente para você, mãe, para não passar por aquilo que eu e que a Giovana a gente passou e que a gente se sentiu tão só, tão desamparada, tão sozinha, sim, sem ninguém. Essa que é a verdade. Por isso, eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Fiquem com a gente essa semana e aguardem que dia 19 tem novidade para todas nós, tá bom? É isso, sinta-se muito abraçada.